Bem, depois do Fábio fica difícil. Mas eu queria, antes de mais, dar-vos boa tarde a todos. Não almoçaram, André? Boa tarde a todos. E queria partilhar, pensei se devia ou não partilhar, mas já que devemos estar na nossa essência, eu estou-me a sentir a Cristina Ferreira. Estou mesmo a sentir-me a Cristina Ferreira. Então já vou para casa aos meus filhos, que tive a oportunidade de me sentir a Cristina Ferreira, porque eles estão sempre a dizer: mãe, um dia vais ver que vais estar nos palcos a falar como a Cristina Ferreira. Então vou partilhar, mas só foi possível porque todos vocês vieram. Portanto, o meu muito obrigada, uma salva de palmas para vós. Porque todos nós temos uma história, mas ela só fica mais poderosa se tivermos alguém com quem partilhar. E eu hoje quero partilhar aqui a minha história, com 20 minutos, ai meu Deus, estou nervosa por isso. Eu dou várias palestras para jovens, ando pelas escolas, já vou dizer o porquê. Mas tenho sempre 2 horas. Hoje, em 20 minutos, quero partilhar que a palavra coragem, e quando o André me convidou, muito obrigada, foi uma palavra que me fez sentido, mas que me fez pensar também o que é que está por detrás da coragem que cada um de nós tem. E o que é que está, muitas vezes, por trás da coragem que muitas vezes nós perdemos. E eu queria perguntar se alguém hoje se sente, e eu já me senti em vários momentos da minha vida, com falta de coragem para fazer alguma coisa. Alguém? Ok. Então os 2 mais rápidos que puderem vir aqui ao pé de mim não vão subir ao palco, mas os 2 mais rápidos que possam vir aqui, que eu tenho uma coisa para vos entregar. Os 2 mais rápidos. Quem vai ser as 2 pessoas mais rápidas a vir ao pé de mim? Ser rápido, porque eu tenho muito pouco tempo. Então, que tenha coragem. Pronto, está feito. Eu depois arranjo também um miminho que ajude a ter coragem nos momentos em que sentimos um grande vazio e depois vão ver o que é que está aí dentro. Está bem? Muito obrigada. Que Deus vos ajude. Porque em muitos momentos da minha vida eu precisei de me agarrar a muitas coisas. E uma delas foi esta pergunta, que é: qual é a probabilidade de eu existir? Alguém sabe qual é a probabilidade de nós existirmos? Não? Também não tem problema, porque o ChatGPT, o primo neste caso, diz que a probabilidade de nós nascermos é 0. Quase impossível nós nascermos. E eu pensei assim, bem, já estamos com sorte, porque eu nasci. E este foi o nosso primeiro ato de coragem, foi conseguir chegar ao porto de abrigo onde fizesse a nossa concepção e que fizesse com que nós cá estivéssemos. E a partir daí comecei a entender que esta menina de sorriso fácil, que passa a vida sempre a sorrir e está sempre bem disposta, muitas vezes esconde muitos traumas que viveu na infância e na sua adolescência. Mas que na coragem, e hoje vou falar, porque foi o André que nos desafiou para a palavra coragem, que dentro das dores, dentro de tudo o que foi acontecendo na minha infância e na minha adolescência, acho que foi mais do que coragem aquilo que eu tive. Em muitos momentos eu não tive coragem nenhuma. Mas eu entendi que as dores podiam ser transformadas em missão, mas entendi também que os sonhos comandam a vida. E eu, desde muito pequenina, sonhei sempre muito alto. Alguém gosta de sonhar alto? Eu gosto de sonhar alto. Então o mais alto na altura era ir à Disneylândia. Na altura. Era eu uma miúda. E o outro a seguir era poder ter 4 filhos. E a minha mãe dizia assim: mas o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu só dizia: quero ser mãe. Mas deixa-te dessas coisas. Tens é que estudar, comprar casa, viajar, mas logo se vê essas coisas. E o único sonho que eu verdadeiramente tinha era ir à Disney, conhecer o Winnie the Pooh e ter 4 filhos. Eu trouxe esta frase porque este poema está na parede do hall de entrada da casa dos meus pais. Foi o professor António que ofereceu ao meu pai, portanto, há 42 anos que eu conheço este quadro e foi engraçado que antes de vir conversei sobre ele com a minha mãe
E perguntei, mãe, mas que raio, nós temos este quadro, quem é que deu este quadro? E a minha mãe então contou-me que realmente foi o professor António que ofereceu ao meu pai quando o meu pai estudava à noite. E eu consegui concretizar o sonho de ter os meus filhos. Hoje já não são tão pequeninos, já são 2 adultos. Mas o caminho até esta fotografia foi um caminho bem difícil, muito difícil, aliás. Na minha infância e na minha adolescência eu vivi vários abusos sexuais que impactaram muito a minha autoestima, o meu comportamento, a minha autoconfiança e que mais tarde, depois de eu passar pela morte do meu primeiro namorado, com 15 anos, estão a ver o impacto na vida de uma miúda, quando nós chegávamos a casa e não podíamos partilhar, porque os pais não falavam de emoções, de sentimentos e de dores. E eu fui crescendo e o facto de ter crescido com todas estas dores, estes traumas dentro de mim, fez com que eu entrasse num relacionamento abusivo e vivi 7 anos de violência doméstica. Portanto, o meu Paulo e a minha Letícia são filhos da violência doméstica. Hoje, graças a Deus, temos uma vida maravilhosa. Não somos ricos, Fábio? Porque hoje falávamos sobre a riqueza e a riqueza passa tão mais do que o dinheiro. Ele é essencial e é muito importante ao dia de hoje. O dinheiro está caro, mas há coisas que não têm preço. E quando nós vimos que conseguimos levar os nossos filhos a bom porto, quando vivemos um crime tão grave como o da violência doméstica, percebemos que temos que olhar para dentro de nós, não para nos culparmos, mas para nos autorresponsabilizarmos e refletirmos sobre também o que é que nos faz aceitar determinados comportamentos dos outros. E não é só nas relações amorosas, é com os amigos, é no trabalho, é no trânsito, é no supermercado, é onde for. As relações que nós temos com os outros é verdadeiramente importante, mais do que apontar o dedo aos outros, é importante nós percebermos porque é que as vivemos, porque é que admitimos vivê-las. E foi isso que eu fiz há 17 anos atrás, quando fugi com a Letícia e o Paulinho. O Paulinho tinha 7 meses quando eu fugi com uma mochila às costas e 2 filhos nos braços. Tive direito a tudo, a uma arma apontada à cabeça, um cinto atado à garganta, fui mandada pelas escadas abaixo, tive direito a tudo. O cenário de novela mexicana fez parte da minha vida e eu comecei a estudar, a tentar perceber porque é que nós estamos cada vez com mais tendência a ter relacionamentos abusivos. Nunca pensei fazer disto profissão, aliás, na minha área era nutrição, eu emagrecia senhoras para se sentirem mais confiantes, para que a autoestima realmente ficasse. Eu não gosto da palavra empoderamento, mas para que elas conseguissem viver mais felizes e mais plenas. Eu trago esta frase porque eu, quando vou às escolas, eu gosto muito de partilhar com os alunos que a toxicidade não é sobre o outro ser mau, é o quanto eu me abandono para caber em relações abusivas que destroem-nos completamente. E eu costumo dizer que as relações de amor é como o Euromilhões. Se elas forem bem-sucedidas, elas trazem-nos grande valor, mas também podem ser como os negócios que muitas vezes vão para a falência e nós ficamos abaixo de zero. E não há nada como nós cada vez mais percebermos que a agressividade não está só nos outros. Muitas vezes também está em nós. E se nós começarmos a perceber mais do que quando nos comportamos bem, como é que nos comportamos, mas sim quando as coisas dão para o torto, quando eu não estou feliz, quando eu estou insatisfeita, quando eu não concordo com a opinião do outro, como é que eu me comporto, talvez consiga combater aquele que é o crime que mais impacta a nossa sociedade portuguesa e o mundo, que é a violência doméstica. E não é só contra as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas o crime da violência doméstica está cada vez com mais incidência contra os homens e pior, com cada vez com mais incidência nos nossos jovens. Portanto, os números são realmente assustadores e todo este meu percurso fez-me... Eu não sou boa com estas coisas, André. Fez-me chegar aqui. Eu fui tirar uma certificação com o meu querido Rafael Nassif e ele disse que eu era muito egoísta por não partilhar a minha história, não fazer chegar até aos outros como é que eu tinha
ultrapassado, qual era a estratégia que eu tinha criado dentro de mim para superar relacionamentos abusivos. Eu já ajudava muitas vítimas de violência doméstica, aliás, nos últimos 14 anos é o que eu tenho feito. E houve um amigo de infância, o Bruno Lavrador, uma grande salva de palmas, que ele tem sido o meu braço direito. Não fazemos nada sozinhos. Ele tem sido o meu braço direito, esquerdo, a minha cabeça, às vezes a minha agenda, às vezes o meu lembrete, às vezes o meu alarme para eu não chegar atrasada a determinados sítios. E nós fomos para São Miguel, por isso os Açores para nós são realmente muito especiais. Fomos para São Miguel dar imensas palestras com a abertura da Supera-te para poder ajudar a ilha a combater a violência doméstica. E neste percurso eu decidi despedir-me, portanto larguei a área da nutrição e dedicar-me só à associação. E hoje já temos mais de 28 mil alunos feitos nos últimos 2 anos, em todo o país e ilhas. Estou doida para vir à vossa ilha, às vossas escolas, e se me quiserem por cá, nós temos forma, porque acabámos de ganhar outro prémio, para poder vir às ilhas, portanto temos mesmo todo o gosto de poder contribuir, porque esta não é uma causa só minha, que já passei por isto, não é uma causa só de quem passa por isto. A violência doméstica impacta-nos a todos nós, porque os nossos filhos vão para a escola conviver com filhos que são filhos da violência doméstica. E não é à toa que o bullying está a aumentar nas escolas. Violência, seja doméstica, seja bullying, seja o que for, nada mais é do que violência e nada mais é que olharmos para a forma como estamos a ser exemplo e como estamos a educar a nossa sociedade. E isto tem sido um trabalho, isto foi o primeiro grupo, não, o meu Diogo era tão pequenino, o primeiro grupo de um evento que nós fizemos, foram pessoas que se aliaram e que fizeram como nós estamos a fazer acontecer, que foi o nosso primeiro evento. Não foi fácil, ninguém nos ajudou, as câmaras não quiseram saber, ninguém quis saber, mas nós também fizemos acontecer. E quando o André me convidou, entendi que, sem sombra de dúvida, fosse os dias que fossem que tivéssemos que vir para cá, nós daríamos o nosso tempo e a nossa energia, porque quem organiza estes eventos tem um stress muito grande. E o stress mata. E não fui exceção em relação ao stress. Eu queria partilhar só esta frase que eu costumo muito partilhar, que é: há muitos vícios e um deles é a infelicidade. Nós estamos cada vez mais a aceitar relacionamentos que não nos agregam valor, que retiram-nos a energia, que nos deitam abaixo. E eu, nos últimos 2 anos, comecei a ponderar muito sobre esta temática do impacto dos nossos relacionamentos na saúde. Porque eu tive a sorte e a bênção de nunca me render à infelicidade. E eu trago esta foto porque ela simboliza a minha família, é o meu ex-marido, os meus filhos e os meus ex-sogros. E ele foi o meu porto de abrigo. Ele foi a pessoa que me fez entender que o amor não era violência. Ele veio a seguir à violência doméstica, eu consegui fugir, como partilhei convosco, e ele veio mostrar o que é realmente viver num relacionamento saudável. O que é realmente amar e ser amado por alguém. E deu-me a certeza absoluta que muitos de nós perdem a coragem de amar de novo. Só que aquilo que eu também costumo muitas vezes dizer é que a violência doméstica impacta-nos para toda a vida. Quem vive estes flagelos, mesmo com sabedoria, mesmo com conhecimento, mesmo com formação, ela impacta-nos para toda a vida. E o nosso relacionamento foi impactado por um processo judicial contra o meu primeiro marido durante 7 anos. Foram 7 anos muito pesados, que pesaram também no nosso relacionamento, que chegou ao fim há 9 anos atrás, e que não foi fácil superar, porque até hoje nos damos bem. Ainda hoje de manhã falei com ele a perguntar como é que estava os Açores, e eu disse: está extraordinário, sempre as 4 estações num só dia, portanto estava maravilhoso. Mas eu gosto de trazer porque há pessoas que vão mudar
as crenças que muitas vezes a vida nos vai querer colocar dentro de nós. E nós estamos cada vez mais a aceitar que as coisas são assim, a vida é assim e há pouco ou nada a fazer. Nós temos muito que fazer e não nos podemos esquecer que a probabilidade de termos nascido era pouca, era muito pouca. E, portanto, se estamos cá, temos que honrar essa nossa chegada. Entretanto, isto é os meus meninos, é Rabo de Peixe, foi o sítio onde nós implementámos o nosso projeto pela primeira vez. O Sr. Presidente, que já neste momento é o Presidente da Câmara, deu-nos a mão, fez com que as coisas pudessem acontecer e assim foi. O nosso projeto tem sido um sucesso. Quem ouve a Rádio Atlântida, não sei se há aqui alguém que ouve, mas eu sou a voz do GPS do Amor há 3 anos, todas as segundas-feiras. Faço de forma gratuita, porque eu acho que nós devemos doar também o nosso conhecimento e a nossa história. Eu não sou boa com isto, André. Mas basta ficarmos solteiros para poder encontrar um novo parceiro ou uma nova parceira com características que vão novamente criar um relacionamento abusivo. Eu, 17 anos depois, a fazer aquilo que eu mais adoro, que é inspirar jovens, que é partilhar as minhas histórias com os jovens, que é ensinar-lhes que as relações que começamos na adolescência têm grande impacto na nossa vida adulta. Eu comecei a namorar um amigo, que era um amigo de longa data, de 25 anos, mas esse relacionamento adoeceu-me. E eu, há um ano atrás, e por isso estou aqui e muito emocionada, porque há um ano atrás fui detectado com o cancro da mama e quando fui para ser operada de urgência, eu procurei um psicólogo e disse-lhe que não precisava de ajuda em relação ao cancro, mas precisava de ajuda porque é que eu tinha novamente entrado dentro de um relacionamento abusivo, com características muito diferentes, mas não deixava de ser um relacionamento abusivo. E uma das coisas que eu me apercebi é que muitas vezes quando estamos em frente de batalhas a ajudar os outros em nome de causas, muitas vezes nós acabamos por abandonar-nos a nós. Para sermos aceites, principalmente quando estamos a combater estes flagelos, tentar ter a linguagem, o comportamento que as instituições grandes querem que nós tenhamos. E perdi-me na minha essência e deixei que alguém entrasse na minha vida realmente com comportamentos abusivos, com desrespeitos e que eu falo também nos meus livros, que acabo de sair hoje à tarde. Portanto, o meu livro novo está disponível, é o 2º livro que escrevo. O primeiro foi o Sai da Cama em que te deitas, que vai sair agora a 2ª edição. E este segundo, eu partilho toda a história e todo o impacto do cancro da mama no meu bem-estar, na minha autoestima, porque muitas vezes as mulheres que são diagnosticadas com o cancro da mama não fazem quimioterapia. Não é visível o impacto do cancro da mama, mas infelizmente ele impacta toda a nossa autoestima, toda a nossa vida, todo o nosso dia-a-dia, e nós temos que cada vez mais entender que o cancro da mama não é uma constipação. Aliás, nenhum cancro é uma constipação. E precisamos de doar tempo e energia e sermos realmente o ombro amigo para as pessoas que fazem estes processos tão dolorosos. E para terminar, eu precisava de novos hábitos e pondo aqui um bocadinho para a frente, eu percebi que havia pessoas que nos vão novamente alimentar a fé, a esperança nos outros, no amor, em nós, e tive a sorte de ir até Marrocos e conhecer o Mohamed, um senhor com mais de 70 anos que me disse que a vida iria mudar. Eu achei que ele era às ciganas da Avenida da Liberdade a tentar, mas entretanto percebi que realmente nós temos que ter coragem para seguir em frente e não vamos fazer aquilo que queremos muitas vezes, vamos fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu tenho sempre tentado fazer aquilo que é preciso ser feito para ultrapassar tudo o que se vive, porque todos nós temos dores na nossa história. E eu, neste último ano, levei a minha Letícia à Disney, porque os rapazes disseram que aquilo era coisa de meninas. Levei a Letícia à Disney, fomos ver o Winnie the Pooh, fomos para Paris, entretanto fui a Nova Iorque realizar o sonho de ouvir o meu cantor. E novamente
alguém apareceu na minha vida que fez com que realmente tudo mudasse nos últimos meses e neste momento acabámos de abrir os Fofoqueiros Marroquinos, que é uma experiência para Marrocos, que realmente tem um grande impacto na vida das pessoas que vão connosco, mas principalmente tem impacto na minha, de poder levar pessoas e vê-las verdadeiramente felizes no fim da viagem, porque é só isso que importa. Quando chegarmos ao fim da viagem, que tenha valido a pena termos vivido. E pronto, e esta é a minha história. Eu disse que me ia portar bem nos 20 minutos. Quem quiser ter acesso aqui ao meu novo livro, está disponível. Eu trouxe miminhos para as 11 primeiras pessoas que o comprem e, a partir daí, o que eu posso vos dizer é que quem comprar também vai receber um miminho em casa. Muito obrigada por este momento, obrigada por estarem aqui. Muito obrigada.